É um privilégio estar aqui com vocês hoje, no mais um programinha nosso, Dribate, e nós agradecemos a Deus por ter essa oportunidade desse tempinho com você, para a gente falar do coração, falar das dificuldades e falar das soluções, principalmente, que Deus nos oferece, só Ele nos oferece. Então agora nós vamos ficar com a palavra que a Dora trouxe para a gente, que é 2 Reis, Dora? 2 Reis 3. Vai esperar a Bíblia abrir? Vou esperar a igreja abrir a Bíblia. 2 Reis 3. A gente vai ler a partir do versículo 4. 2 Reis 3. 3. Versículo 4. Ok. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado. Peraí. Versículo 4. 4. Desculpinha. Tá. E pagava Amém. o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: e o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam o cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras.
Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e aí feriram aos moabitas. Eu queria, assim, só destacar uma coisa que sempre me impressiona nessa palavra, e eu me lembro constantemente dela, quando o profeta diz aqui no versículo 16, fazei neste vale covas e covas. Quando que só por você cavar o buraco, cavar e cavar e cavar, imagina, aquele exército todo passou um tempão cavando cova, cavando cova. E no dia seguinte, quando eles acordaram de manhã, estava tudo cheio de água. Imagina você viajando com um exército de pessoas, lógico, e mais animais. E eu fico pensando nesse texto juntamente com o texto de Romanos 4. Vamos lá em Romanos 4? Capítulo 4, versículo 16 e 17. Quando ele diz assim, Paulo está falando aqui sobre a justificação pela fé. Aí ele diz no versículo 16, essa é a razão porque a justiça provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu acho de uma rocha tremenda essa verdade, a gente saber que o nosso Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Mas aqui, na vida do povo de Israel, em 2 Reis 3, ele mandou o pessoal cavar a cova. E do nada surgiu água. Então são duas situações que me chamam muito a atenção, que em algumas situações da nossa vida, a gente precisa cavar cova, sabe? Eu entendo que a gente tem que entrar, deixar a palavra entrar dentro da gente e fazer esses buracos surgirem para a própria água do Espírito brotar dentro de nós. E ao mesmo tempo a gente tem aquela certeza de que onde não existe nada, é o melhor lugar para Deus fazer surgir alguma coisa. Seja água, seja alimento, seja aquilo que a gente tiver necessidade. Aquilo que a gente confessa que está inexistente, né? Exatamente na nossa vida. Mas é imprescindível que se confesse que não se tem e na esse água viva, e esse né? Cavar, fazer essas covas, tem muito a ver com essa confissão, não é? Você confessa que não tem, não tem, porque daí, né, em algum momento... Aí depois a gente acolhe a instrução, né? Com certeza. Acolhe, porque não adianta só reclamar pela água, né? A gente tem que acolher a instrução, porque por mais que se cave, por mais que até se acolha a instrução, mas que a gente não seja regado pelas águas do Espírito, a gente continua inexistindo. Né? Mas tem que acatar, a gente né? acata a instrução beber pela essa água. fé, porque o poder do Espírito vem sobre nós. Né? E então, assim, diante das dificuldades todas que a gente passa, a gente tem essa certeza de que o nosso Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem, sempre, seja qual for o problema, a possibilidade sempre é 100%, né, de que o que não existe se transforme, chegue a gente visualize, veja. Eu confesso isso como uma pedra, uma rocha sobre os meus pés, sob os meus pés, desculpa Coisa aí. Boa. E eu queria incentivar a nós, a todos os dias, a gente continuar cavando para ir atrás dessa água, porque ela existe. Que coisa boa. Você quer ler o e-mail? Nós temos um e-mail aqui de uma pessoa que mandou para nós.
ela achou muito interessante, Adriana, as notícias da semana passada em relação à taxa de divórcio aumentando no Brasil. E que é maior, a taxa de divórcio aumenta e é a maior de uma série histórica. O IBGE confirmou também que o que qualquer pessoa pode constatar. A sociedade brasileira aceita cada vez mais o divórcio entre casais. A mudança de costumes pode ser verificada tanto na naturalidade com que é enfrentado o rompimento de uma relação, na desburocratização dos serviços que servem a este fim ou nos dados do IBGE. Ou seja, os casamentos estão ficando cada vez mais curtos. Em 2010, foram registrados casamentos que duraram no máximo 10 anos. E o IBGE também diferencia divórcio de separação. A separação desobriga o casal dos deveres do casamento, mas não permite a formalização de uma nova união por conta das partes, ao contrário do divórcio, que permite um novo casamento. Hoje, realizar o divórcio é mais prático do que a separação. Por esse motivo, o Instituto verificou uma queda na taxa de separação, casamentos cada vez mais tarde. E também os solteiros formalizaram a primeira união com mais idade, o pessoal se casando mais velho, né? E o Rio de Janeiro registrou a menor proporção de casamento, ao passo que a maior foi registrada no Piauí. Então é isso, a gente está vivendo Piauí está casando mais. Eu ia brincar agora, o Piauí está casando mais. É, Tem gente que deve ir para lá, né? O Piauí está casando mais aí. Tem mais esperançosos no Piauí. Agora, essa estatística do IBGE nada mais é do que a constatação da alma das pessoas. Com certeza. Né? cada vez mais difícil conviver, né? É. E suportar, andar junto, Isso né? que eu ia falar, não só conviver. O andar e a disposição o amor. não adianta ficar mudando de estádio de Não, futebol. com certeza. Tem que saber jogar. É. Né? Tem que saber jogar, porque não adianta. Então o pessoal todo não sabe jogar, não tem alma, não tem o domínio e o equilíbrio do Espírito Santo, não tem a qualidade de existência, como o Caio falou conosco no domingo, e que não transforma isso em vida. E não transformando isso em vida, como é que você vai... Fica tudo um horror. Quer dizer, casamentos sem qualidade de existência. E começa as diferenças, ou aquilo que se denominava amor, mas era paixão, se esvai, se esgota, e sobra as implicâncias, a irritação, a chateação, as diferenças, as disputas, o egoísmo, né? A falta de surpresa no sexo, que muitas vezes atinge mais a expectativa masculina, aquela coisa toda, e o homem, a alma do homem está indo de mal a pior, quer dizer, não é para espantar em nada. Se o IBGE quiser, eu posso falar com ele. Da estatística dos próximos 10 anos. Porque, sinceramente falando, não tem o que novidade esperar. nenhuma. Agora, você vê que isso não impede de casa, quer dizer, o pessoal não quer nem separar, porque a separação implica em muitos deveres, mas não na liberdade da pessoa cavar casar de de novo novo. a cova sem instrução de Deus, e não acha água e fica cavando covas, covas e covas. Né? Então, em vez de ser casamentos e casamentos associados, são covas e covas. Vazias, que não retém água. Eu adorava Nem prova. um negócio que tinha lá perto de onde a gente morava em Niterói, que chamava Frangos e Frangos. Eu resolvi que um dia eu vou ter alguma coisa com nome duplo, assim, entendeu? Frangos e Frangos eu acho ótimo. Covas e isso. covas. Covas e covas. É chique. Então, pois é, abre-se covas e covas e não se vai a lugar nenhum. E a gente vê que a sede não passa por causa da estatística. Né? Todo mundo se divorciando, casamento é muito difícil. Mas aquela sede está lá, eu não posso ficar sozinho, eu não posso ficar sozinho. E aí, casa-se com trastes e trastes. E continua sozinho. E continua só dentro do casamento, né? É aquela peça que pior. retrata bem o que a gente está falando.
sou infeliz, mas tenho marido. Nossa, aquela mulher, né, que... Não é? Ela bate E mais tem um. gente que se segura nisso. Sou infeliz, mas tenho marido. Então, Adriana, eu tenho uma dúvida pessoal, apesar de eu não ser Intransferível. casada ainda. Mas é uma dúvida que sempre passa na minha cabeça. Como saber o que é um motivo realmente Real. substancial para gerar uma separação e o que é uma fase que faz parte do crescimento do casal, que faz parte do amadurecimento, faz parte de saber ceder, enfim. Como ter essa distinção? olha, em primeiro lugar, a vida é difícil. Você tendo isso em pauta, você já andou metade de meia hora, né? Então, nada é uma promessa de mar de rosas. E se você tem o mínimo de simancol e o mínimo de conhecimento pessoal, você sabe as implicações dos seus pensamentos, da sua vida, das suas idiosincrasias, de toda a sua problemática, o que isso vai pesar no outro. É só você multiplicar este valor, porque a gente sempre tem muita misericórdia conosco e nenhuma com o outro, e ver o que é uma vida a dois. Agora, Nós isso graça é para o outro juízo, né? eu não posso dar outro testemunho, eu só posso dar o testemunho que eu conheço, que eu creio, que está dentro do meu sangue, que é aquele que não é maturado no Deus da vida, tem isso com muito mais dificuldade. Agora, o amor é uma dádiva divina, porque quem ouve isso impensadamente e refletidamente pode achar que eu estou falando aqui de ter uma religião, e não é. A gente sabe que não é. Não é? Mas é realmente ter o espírito da vida nos ajudando. Porque senão a gente tem o espírito da morte. Então, o que as pessoas têm é uma desestrutura, uma incapacidade total, não só de reger a própria vida, como de gerenciar uma vida a dois. Né? Agora, como eu estava dizendo, a dádiva do amor Deus deu para todos os seres. Aqueles seres que realmente estão na maior ignorância, mas têm como dádiva o amor um pelo outro, o amor guia todas as coisas. Porque o amor é a vida. Né? Então, o amor guia todas as coisas. E o amor vai sempre prevalecer. Agora, o problema é que, como nós estamos cada vez nos contaminando mais e mais com o mal, o amor tem diminuído nos nossos corações. Jesus previu, falou para a gente, olha, vocês não levem susto, porque da maneira que vocês estão indo, sem querer as instruções do Deus da vida, vocês vão esfriar o amor de vocês, e o amor de vocês vai ficar quase inexistente. Agora, quem, em sã consciência, sem amor, pode querer levar algum relacionamento à frente? E achar que vai ser... Leva por interesse, leva como profissão, Como leva doença. como... O quê? Doença? Como doença também. Leva como doença também. Mas aí esse já leva enganado, pensando que ama tanto que tem que ficar naquilo, né? Uhum. Aí é um outro veio também que é enorme. Mas essas separações se dão única e exclusivamente por falta de amor. Agora, entendo o amor, ainda assim é necessário, porque esta dádiva do amor é dada ao homem contaminado pelo pecado. Então o homem precisa aprender do amor todos os dias. E todos os dias nós somos ensinados e exercitados no amor. Ninguém pense que aquele cacife que foi dado na primeira rodada, na primeira jogada do conhecimento, vai durar por 20 anos. Né? Então as pessoas ficam se arrastando, se levando, chega um ponto que elas dizem, tentei tudo, não aguenta mais, mas não se exercitou no amor todos os dias. Porque até mesmo porque as aflições vão ser múltiplas e diferenciadas e modernas também, né? Moderníssima, né? Uma coisa moderníssima. Antigamente o camarada tinha que buscar água do outro lado do planeta, mas hoje em dia a gente resolve criar
dificuldades de tag, tag, tog, tug, né? E toque. Mas é por aí, é por aí. Então as pessoas, como a gente sempre diz, estou procurando alguém, procure-se, ache-se, construa-se em Deus para ter o que oferecer. Todo mundo tem que ter o que oferecer um para o outro. Né? De misericórdia, de compaixão, de longanimidade, de domínio próprio, de bondade, de fidelidade. Ser gente boa de Deus para o outro. Senão não tem condição. O IBGE vai estourar os ponteiros da separação. Ou seja, do divórcio. Porque nunca ninguém vai estar saciado, por pior que sejam os prognósticos. Ah, não, agora eu não quero mais, não vou casar. Vai casar uma obra, vai casar 1, 2, 3, 10, 15. Vai se enganar, Vai né? Que sempre não quer. trocar de estado, né? De endereço, só muda de estádio. endereço. Vai mudar de estádio, mas... E esse casado do IBGE também é casamento de cartório, né? Que eles relatam. Porque... Mas o casamento de cartório é um termômetro de esperança ou não, né? Que a gente está vendo aqui. Das pessoas que ainda tentam não estar sozinhas, ainda tentam investir em algum tipo de relacionamento. Porque eu digo no sentido de dos que se ajuntam, mas isso não e se separam, e se ajuntam novamente, se separam novamente, nessa busca incessante, obrigado. Sempre resolve. Que Disponha. que não se diferencia dos que casaram no cartório. Nesse sentido. Até mesmo os que deixam de estar casados e não quero mais casar porque não acredito mais. Continua em busca de relacionamento. É claro. Continua em busca desse não encontro. meio, Não né? acreditam Não mais na, como é que diz, a instituição casamento. Nessa sociedade. Que é uma balela, porque deveria entender o que é o casamento. Exatamente. Né? E aí depende de papel, e depende da... Se ninguém entender casamento como acasalamento, nem amor, Acabou. aí vai continuar tendo, com tentando certeza. dividir as Mas dificuldades da vida. as pessoas continuam em busca desse relacionamento. Elas continuam em busca desse outro ser que vai, né, sei lá, te acompanhar, vai estar contigo. Esse acasalamento. As pessoas, no fundo, não sabem, buscam isso e dão outro nome, sei lá, apresentam a elas outro nome, porque elas já não têm mais a esperança, né, de alguma forma. Mas elas continuam em busca, então vai continuar existindo o tempo inteiro. Rompe hoje, começa um outro amanhã. Rompe um amanhã, começa um outro depois de amanhã. E isso não Pois entra na isso estatística do IBGE, Não. isso que eu quis dizer. Mas o damage, Maior. Perigo. o estrago Isso é maior. está sendo feito da mesma forma. certeza. Entendeu? Dano. Se você não muda o comportamento, né? Em amor, em Deus, e vai se buscando, e vai se encontrando para poder oferecer, igual você falou, fica igual aquela piada do português, com todo respeito, mas que eu acho ela muito, Beijinho eu para acho Portugal. que é uma piada muito engraçada e que para mim a vida é uma lição de vida muito grande. Não, mas eu uso sempre por causa Assim, disso, rapaz. Porque eu também sou meio descendente de português. Eu tenho uma. Não, eu sou Sou totalmente. meio descendente. Não, eu sou, porque eu sou sírio-libanês com italiano e português. Então, meu não- Deus. Sou. Aí, o português estava andando e tinha uma caixa de. Ah, não é dos Estados Unidos? Não, eu tô falando. Não, essa também é uma das coisas. Sei essa. Não. Ele Deu estava uma agora andando nova. e tinha uma caixa de banana. E ele escorregou e quebrou a perna e tal, e ficou sem trabalhar, e ficou todo engessado, não sei o que, não sei o que. Ah, bom, ele Escorregou numa casca de banana. Eu entendi numa caixa. Eu falei, como é que Uma se escorrega casca numa caixa de banana. Tá, Tá, deixa eu falar. tropeça assim, Tá. né, numa caixa. Depois ele curou, nananana. Curou? Depois Seu português, né, Adriana? saiu o gesso. Saiu o gesso, nana. Aí, de novo, tinha uma casca de banana. Ele foi, passou, quebrou o braço, ficou todo estourado, mais 3 meses sem trabalhar. Adorando isso, E cara. nada. Ah. E ficou, e machucou, e teve popino, e sofreu pra caramba. Um tempão. Depois ele ficou Aí ele bom. procurou onde tem uma casca de Não. banana que eu Aí tinha ele procurado. passou de novo na casca de banana e falou assim, cara, vou cair de novo, vou me estraçalhar, acho que agora vai ser minha cabeça, entendeu? Então, se você não se
você não muda o comportamento, você vai olhar a casa, vai a continuar, casa vai esperar, né? você só vai esperar o tom de novo, vai falar, né? Você não muda o parâmetro, porque tem pessoas que sabem que não conseguem, né, pra ficar bem encaixadinho. sabe que não dá com aquele tipo Continua de pessoa, não jogando muda o errado. parâmetro, vai cair de novo, ainda vai falar assim, lá, a casca de banana tá lá A de culpa novo. é dela, né? Vou me estraçalhar de novo. Então é isso, é aprender cada dia a se fazer em Deus, né? Porque às vezes, igual a Cacau falou, a gente quer buscar, quer sempre buscar no outro pra eu ser feliz. Mas eu não posso sugar do outro. Consertar o outro para não me dar problema. Eu não posso esperar O do outro outro. ser eu quero melhor para minha É. vida. Pra minha melhor vida andar, encher. né? Aí essa vida, esse não enche, o outro não enche, o outro também não vai encher, né? E muito pelo contrário, às vezes ele não te enche, você ainda esvazia o outro, o estrago é grande. Esses dias. Outros, Graças né? a Deus que Não Deus é? não nos trata assim, né? A gente tem que Não se é? lembrar do amor Não de é? Deus. Porque até num amor filial, tem pais e mães com a capacidade de amar os filhos que se formaram em engenharia, se formaram em medicina. O outro foi fazer teatro, ele não é tão amado. Tá me entendendo? É. O outro Sim, não rola conseguiu assim. ganhar tanto dinheiro, então só os que conseguiram são mais inteligentes. O outro não conseguiu. Agora imagina se a gente tivesse que dar conta disso ao pai, Não. né? É aquela coisa do amor pelo que o outro pode oferecer. Até o amor do pai Não me e oferece da mãe. mais, não- Agora imagina colocando isso na estatística do IBGE como marido e mulher. Nossa. Eu lembrei agora da minha sobrinha, Torta, né? Que é sobrinha por parte de ex-marido, imagina. Mas é sobrinha porque eu conheço desde pequenininha, então tem pra mim como parente mesmo, né? E ela colocou no Face dela esses dias que ela tentou por tudo colocar no relacionamento, porque tem, né, um íconezinho que você pode mexer lá e colocar que você está em relacionamento sério com tal pessoa. Ah, é? Aí ela queria botar que ela estava num relacionamento sério com ela mesma. O Face não aceitou. Ela disse, esse Face não sabe nada de amor próprio. E eu achei o máximo, porque realmente a pessoa tá buscando se amar, tá buscando para poder depois ela de Sabe que eu repente vir a pensei encontrar. isso algumas vezes, aí eu não achei, eu mesma postei lá. Estou num relacionamento sério comigo mesma. Ela chegou a Já colocar a tem. brincadeira toda, porque ela, né, tentou postar lá e não conseguiu, mas Agora, ela eu lembrou entendo, disso, ficou de bonitinho. verdade, sem fazer nenhum. Vocês me conhecem, sem fazer. Você me conhece perfeitamente. Sem querer fazer nenhuma espécie de tipo, né? Nem querendo vestir a Flintstones, já sendo, eu não entendo patavinas de Facebook. Vocês todas fazem parte do Facebook? Você Aham, também? Sim. A Ana não. Por que não? Ela Você não tem entende tempo. de Facebook? Sabe como é que funciona a parada? Ela ainda não teve tempo de fazer, até as pessoas ficam pedindo para ela Não fazer e tive tal. tempo. Tive tempo ainda não. As Adriana, não sei pessoas como é que rola, escrevem não. pra quê? Eu ganhei um celular Assim. novo e nele tem um ícone do Facebook. Eu falei, ai meu Deus, já tá me chamando pra tudo quanto é lado. Porque em todo lugar, né? Esse dia eu estava na escola e um professor chegou lá e falou, Ana, não sei o que, ó, eu quero te encontrar lá no Facebook, porque eu mando umas coisas pra você. Eu falei, meu filho, não rola Mas não. de qualquer Aí maneira, todo o seu mundo perfil ficou- fica exposto nesse Facebook? Se Depende, você quiser colocar. Você configura do seu jeito. Você pode Para quem colocar. você quer mostrar, para quem você não quer. E você De pode quem colocar você quer tudo muito receber simples, mensagens ou colocar a ou sua não. vida toda lá também, E tem entendeu? gente que bota. Tem gente que coloca, tem gente que coloca só o nome lá e coisa super Tem simples. gente que inventa toda a sua vida também. A maioria. É. Gente, brincam eu não sei com explicar fotos. para vocês. A foto do Não sei Facebook. explicar para você. Mas eu vou dizer a agonia que eu tenho disso. Você sabe? Um dia Deus vai me explicar qual é a agonia, ou se tiver algum psicólogo, psicanalista, entendeu? Não, eu perdi meu óculos. Agora, só de ver essas carinhas todas aqui, assim, em fila, isso me dá uma agonia. E as pessoas escrevendo ali as suas coisas. Mas a Adriana é uma Coisas ferramenta que boas pode e coisas ser mais útil, e sabe? coisas... É Pra quê? aquela história da internet que a gente boa. tem Se a ela não faca tem de dois telefone, gumes. eu não entendo isso. Tem telefone? Tem, Tem ou não tem? telefone? Tem. Mas, por exemplo, esses dias, Tem sabe... computador? E-mail? Mandar um e-mail? Tem. Tem e-mail. Olha Isso só. aqui não é nada disso. Não, mas olha só. Aqui Isso é aqui, uma ó. outra coisinha que ninguém quer
quer dizer que você quer se mostrar para o mundo. Pagou. Tem um pouco disso. É. Não Que desligou, linda. não. Mas, por exemplo, esses dias essa é minha irmã. A Marina, Marina, Foi pra você. Marina, ela postou lá uma mensagem, começou a conversar comigo, porque ela ficou interessada em algumas coisas e me questionou. Eu falei dos meus cachorros, ela foi pesquisar. Aí ela veio e me mandou uma informação a respeito do Natal, como é feito lá. E aí ela vai pesquisar então. Então a gente começou a conversar, coisa que talvez eu não fizesse nunca, porque a Marina está onde? Dinamarca? Amsterdã, Holanda. Amsterdã, quer dizer, ela está na Holanda. Quer dizer, eu não teria esse contato com ela. E não fica exposto. Não, mas não fica exposto, porque por e-mail eu não teria esse contato com ela. Mas assim, também não fico o dia inteiro. Tem pessoas que ficam, realmente. Postam tudo. Acordou, bom dia. Ai, Boa ai, noite, ai, vou ai. dormir. Não... Não, e aqueles que ficam seguindo o outro, como chama aquele Twitter. negócio? Twitter. Menina, ainda- tem Esse gente fica que seguindo, tá fica por cima? seguindo o Fica cara. seguindo? Ó, uma Twitter eu pessoa não tava entendo perto de nada. mim assim, o Olha o Luciano... JB, estamos falando ao mesmo Ó, tempo. o Luciano Huck agora foi no banheiro. O que você tá fazendo, O Luciano É. Huck vai no banheiro? Eu tô seguindo o Luciano Huck. Eu falei, cara, Ah, você tá de brincadeira. andando na rua. Quer E ela ia dizer- entrar no meu carro. Falei, minha filha, aqui, ó, deixa o Luciano pra lá um pouquinho. Aqui que eu tô com Huck no pressa, banheiro. tá ligado? Fica, Adriana, seguindo a pessoa no Twitter. O tempo inteiro. Mas o Twitter eu não sei Eu acho o que é. depende de cada pessoa, É. aquilo que ela quer. Vamos Por exemplo, defender. não é só defensoras do Você pode Facebook. defender à vontade. Eu só acho que, Eu não me que identifico as muito, pessoas estão muito ficando não, cada não vez mais insaciáveis. Ah, isso é verdade. E isolada. No pega, no toca, no vê, no espreme, no coisa. Não tem nenhuma assim, Amsterdã. Eu que sou tão romântica. Amsterdã tá longe, eu adoro carta. Eu selo. também. Você sabe que nós fomos a Veneza, agora eu comprei uma pena, caneta de pena, sabe? E daí? Você gosta de Facebook, eu gosto de pena. E o que? Pena, sinete para carta. É, selinho. Entendeu? E ao correio, atacar. Ah, e ao correio, a coisa mais romântica. Ultimamente Manda uma não, carta né? pra mim. Porque nada tem. Pois é. Delícia você rasgar o envelope. Inclusive, como é que eu vou usar minha maravilhosa faquinha de De prata abrir. que eu comprei em Veneza para abrir o computador? Só esfaqueando. Olha, é uma ferramenta que te facilita muitas coisas. Eu Eu não abro sei, mão de uma eu não carta sei, para eu mandar não sei, escrever, não quero ser adoro. apocalíptica quanto ao Facebook, mas que eu sinto um negócio estranho pra Cacilda, eu sinto. Essa coisa de todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo, entendeu? Eu Não, não não é sei. pra Eu todo acho mundo, que você não Paulo, se estivesse aqui, ele usaria para pregar o evangelho, seria ótimo, É. né? Tem casos desses, sim. É. A gente E tem o ninguém Carlos ia que acessar faz. para ler a carta de Romanos no Facebook. Não. Agora, o Facebook, eu Quem acho. que ia acessar? Ia querer ver o que o Luciano Huck fez no banheiro. Com certeza. Isso eu tenho a Entendeu? caceta dessa. Porque eu não aguento, não. Eu Agora eu não vou aguento dormir. mesmo. Agora eu vou ali e já volto. E não sei mais o que. Isso é uma Não, e outra necessidade coisa, que as por pessoas favor. têm de estar mostrando como elas estão se sentindo, porque elas estão se E sentindo qualquer talvez coisa, a sozinhas, mas necessidade tá se mostrando, pelo amor é de Deus. óbvio. Não, eu vejo, E a eu vejo outra reclusão, e a forma. solitude, e a privacidade, não onde é que mais fica? isso. Eu sei que a gente não está aqui, né, vendendo muita privacidade, porque nós estamos aí dentro da sua casa. Mas você conhece aquele botãozinho aí que Cansou, você tira a cansou, gente desliga. da sua casa. Tudo bem. E eu pretendo enfiar a carta de Romanos pela goela abaixo, sua, entendeu? Aqui. Agora, no Facebook, muita gente fica ali, é incrível isso, né? Falam frases assim, que são os verdadeiros puns do nada. Olha, quando É, eu tinha. Eu Uma tenho um coisa, uns Orkut, dão uma de poeta, sem nunca ter sido. e de repente. Aí acha que o outro vai ficar interessado. Aí o cara vê ali a cara da menina. Se gostou da menina, gostou da poesia ou É. fez assim para o que ela disse. Ou então, Ah, já sabe, ó. haja César. Olha lá, tá sabendo. Tô sabendo. DS haja César. Agora. O que eu ia mesmo E é todo dizer? mundo tão feliz, todo mundo. Se um deprimido entra nesse trem, faz de brincadeira, não dá conta, não. Porque é tanta quê? gente feliz, Contamina? tanta gente feliz. Não, E porque ele é- infeliz. É tanta É, irrealidade. todo mundo. É É irreal, irrealidade é, que você tá falando, né? É tanto. Ó, Todo pode mundo é pegar, ninguém. perfeito. Todo mundo vendendo uma vida de comercial. É. Quer dizer, já começa pastando, Propaganda né? da Margarina Pastando no Delícia. terreno enganoso.
todo mundo pastando num verdade, terreno o deprimido enganoso. começa Me a entrar ali. desgasta. Agora, Me você quer saber o que desgasta me ver a cara de desgasta? todo mundo ao É mesmo gente tempo, que eu não saber de tenho todo com- mundo ao mesmo tempo. Ou JB. Principalmente saberem de mim. O que eu não... Sabe como é que é? É. Eu não sei como é que não desgasta as pessoas esse negócio de Facebook. Eu não quero ter... Tem Ah, pessoa que eu não tenho o menor grila. relacionamento, viu uma vez na vida e pede pra me adicionar. Não, gente, eu não posso. Aí eu fico naquela. Às vezes eu fico constrangido, porque eu fico com dó, né? E, gente, não se sintam ofendidos se eu não te adicionei ou se eu te deletei. É porque agora eu vou fazer uma greve de Facebook, como o meu querido alguém, eu não vou falar quem, me aconselhou. Porque eu dei um limpo no meu Facebook. Aí, Greve! gente, Greve ao Facebook. Pronto. porque é gente que eu não tenho contato algum. É um desgaste. Não, e assim, não é nem isso. E pode Pede ser pra me armadilha adicionar, também, eu acho. aí eu não adiciono. Posso tá viajando, Aí a pessoa fala assim, me adiciona aí, vai. Aí eu falo, gente, mas eu não tenho contato. Por que as pessoas que eu tenho contato, ou que estão na escola, Você vê, ou que estão... me adiciona. Você fica adicionando, adicionando. Não acaba essa fome de adicionar, nunca. E qual é o benefício? Real. O que o BGE está dizendo aí? Muita. Péssimo. Tudo péssimo. As pessoas vendem que estão felizes, não estão. Não se dedicam Teve a uma ter... reportagem sobre como as pessoas mentem no Facebook, põem fotos diferentes. Em sites de relacionamento também, né? É. Mas no Facebook também, no É o caso. que é mais usado hoje. Falando tanto. Então, assim, aí depois você marca um encontro, não é bem assim, você não era daquele jeito, entendeu? Até você chegar lá Minha filha, mas eles estão tentando de tudo para não serem quem são. Pois é. Todo mundo está tentando torcer a vida para a vida não ser o que é. Todo mundo está torcendo tudo para não ser o que é. Ninguém quer aceitar Deus como Deus é e como Ele diz que as coisas são. Minha amiga falou Está assim... cuspindo contra o vento, vai voltar na sua própria cara. Testa. Você vê o Second Life. O que é o Second Life? Aquilo é uma loucura, Devia né? ser o Mentiras Life. que é. Porque Que é isso? você bota um... Ah, é um jogo? Uma segunda Você vida. compra uma pessoa que é jogo? você... É. É até ridículo, porque é bonequinho, né? Vocês já viram. Ah, você faz um avatar seu, é um isso? avatar. Aí você faz, né? Mulheres absolutamente sozinhas e aquele complexo que reina, porque a pessoa quer ter a melhor casa. Tem gente que gasta dinheiro mesmo. Tem gente enriquecendo por vender coisas virtuais. É aquilo ali. É o A gente escarafundó falou aqui do na época Judas. do terremoto, do tsunami no Japão, que também teve um tsunami no Second Life, Ah, as não, pessoas não, chorando. Não fala. Porque Ai, perderam as coisas lá no Second Life. Ficaram tudo pobres, isso, tiveram que comprar tudo foi, de né? novo, né? Enriquecendo o camaradinha lá que fica virtualmente. Agora, quer dizer, o que é isso? Senão uma insatisfação generalizada. A pessoa nunca tem um encontro consigo, não. Ela quer se expandir, adicionar. Ela quer ser adicionada. Adicionar o que a quem? Ninguém está adicionando nada a si mesmo, nem ao outro, nem a porcaria nenhuma. Pensam. Sabe o que é em inglês? Me aceite. Me aceite ainda é até melhor do que me adicione. Sei Porque me nada. adicione sem ser nada. Eu Sei não lá. sei não, viu? Agora, todos Tá dois, meu precisando ser filho, dão no aceito, mesmo. o tempo inteiro. Mas, enfim, a gente... Aceita Jesus, rapaz. Aceita já. Adiciona o Senhor Jesus. Aceita o Senhor Jesus e você não vai mais cair em escravidão de coisa alguma. Porque tem gente escravo. Tem gente escravo. Me dá aí esse negócio, Rosinha. Aí. O camarada sai com você e fica assim, ó. Aham. Ah, é. Aí responde aqui o que teria que ter respondido lá e responde lá o que deveria ter respondido aqui. Isso quando isso quando são nossos colegas, né? Porque tem gente tão ligadona e tão experimentada que já consegue e tá aqui. Rapaz, A Luísa disse que tem a minha uma própria foto. netinha já tava assim, a gente não havia 500 anos, o pai teve que falar assim, me dá este negócio aqui, dá esse iPhone aqui, agora.
Isso aqui, minha filha, é a cocaína moderna. A Luísa disse que tem uma foto agora que você... Moderna, não vai... Na ponta dos dedos tem 2 mãozinhas. Na ponta dos dedões, você põe assim, né, no celular. Aí a foto mostra que na ponta de cada dedão tem uma mão para poder O pessoal digitar. acha que a tecnologia pode substituir a vida verdadeira. A vida que Cristo propôs. Acha que dentro dessa caixa pode conter, pô, agora não me sinto mais só, agora não me coiso, agora até os psicólogos já estão fazendo propaganda disso como se fosse um paliativo para os relacionamentos humanos e para a cura interior das pessoas, e a pessoa vê aquilo, é moderno, então tá bom, e a gente está indo para o buraco, cara. Que coisa é essa? Eu acho isso fim da picada. Né, que acha água no fundo. O pessoal Você não perguntar sabe. pra mim como é que eu vivo sem Facebook. Está olhar no olho do outro Mas, e ó, ter Aí uma eu falei conversa assim, aqui. como é que você vive sem seu 10º filho? Aí eu não tenho. Eu falei, então, como é que eu vou saber se eu vivo sem o Facebook se eu não... Né? Eu não vou sentir falta daquilo que eu nem conheço. Eu Nem queria sei. fazer, não é uma defesa, tá? Tá, Mas pode, aqui é um dribate. tá, mas não é uma Tá? defesa, assim, não é o sentido do que você está falando, eu entendo, compreendo. Tô Tanto falando é no que- sentido da escravidão. Não, com certeza. Tô falando no sentido da falta de discernimento Não, para com ver até certeza. onde. Não, com certeza. Eu acho Né? assim, No pra sentido minha Flintstones vida, de ser também. eu quando eu entrei, Exato. Né? Exato. quando eu Exato. comecei no Face, e eu entrei por conta das minhas irmãs, todo mundo sabe, eu acabo ficando aqui muito só. Minha irmã mora em Chácara, a outra mora no Rio. E a gente tem necessidade, às vezes, de ter contato. Ligação nem sempre dá para fazer. Minha irmã, às vezes, vai, viaja e tal. E ela tem um vício danado de ficar o tempo inteiro postando as coisas dela no Face. E é a maneira que eu tenho de ter essas informações. Tanto é que muita gente ainda reclama. Ah, mas eu te mandei... Você mesma, né, Karine? Às vezes fala assim, eu te mandei um negócio lá no Face. Linkei lá com Gente, você. vocês querem me oprimir? É falar que mandou 1 e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails. Outro dia eu falei com a Dora, pelo amor de Deus, olha, telefone. Me liga. Eu Me sou li- desse Olha, jeito. Não deixa me eu falar, cobre eu e-mail, não. prefiro falar no alô, tá, então tá, tudo bem, tudo, ok. Você está ouvindo, você está se comunicando aí. Porque as pessoas antigamente tinham que ir na casa dos outros, tinham que mandar um recado, tinha que não sei o quê. De qualquer maneira, eles se viam muito mais do que a gente se vê. Com certeza. Você pensa um tempo atrás como as famílias almoçavam juntas. Como você ia visitar o tio, a tia, a prima. Como estava todo mundo, quando estava aqui, estava aqui. Hoje em dia você não pode garantir que quem está aqui, está aqui. É. Não, eu estou lá na Holanda, eu estou lá na... Tô no fundo dos infernos, porque o diabo está roubando a nossa presença até de nós mesmos. É verdade. Ele está na cara de todo mundo, com essa cara de modernidade, enriquecendo aquele garotinho que inventou o Facebook, está nos ausentando da gente, Nós mesmos. está sugando a nossa vida. Ela ainda vai defender o caso vampirescamente, ó, crepúscula. Ainda quer falar, Cacau? Não, vou continuar, gente, mas assim, eu Mas eu tô sinto falando do isso meu, no ela meu sente íntimo. isso, gente. Eu não gosto de ficar, eu não fico. Eu tenho o meu iPad, eu tenho o meu iPhone, e eu não fico fuçando o meu Ai, Facebook pode. 24 horas por dia. Eu fuço o meu e-mail, porque a Dora manda um e-mail referente a algumas coisas que a gente precisa saber, tem as questões lá do próprio caminho, e do meu trabalho. Mas eu não fuço isso o dia inteiro, porque senão eu vou virar uma dependente disso, eu não Agora, a quero. vontade tem de ficar. Deixa eu ver onde fulano tá, deixa eu ver o que ele falou. Isso deixa eu ver o que ele tá horrível. fazendo, deixa eu ver o que ele... Porque se você Porque deixar, te junto a consome. isso, também, a gente tem muito pensamento disperso. Haja visto quando você está orando, quantos pensamentos Oh. entram dentro da sua oração e te dispersam. Muita gente tem problema de progredir em todas as coisas por pensamento disperso. Isso aqui está nos ausentando cada vez mais, nossa mente, nossa alma, nosso espírito. Todo está ficando ausente. Aí começa o É déficit um de processo. atenção, né? É óbvio que ninguém vai oferecer um processo maligno sem nenhuma vantagem. Você tem vantagem de falar claro. com todo mundo ao Chifre, mesmo né? tempo. Você tem vantagem de não sei o quê. Com todo mundo. Agora, vamos pensar aonde isto verdadeiramente, honestamente, está levando cada um de nós.
quanto tempo se perdia com pessoas e agora está se perdendo com... Eu vou lançar o iPhone. Jesus. Tem o iPod, o iPad, o iPad. Vou lançar o iPad e o iPhone. Vou lançar o iPhone primeiro. E depois o iPad. Entendeu? Em contrapartida. Porque ausentar-se de si mesmo, ninguém usa isso comedidamente. Nunca vi alguém ter um iPhone e usar como iPhone. Né? Fica... Você usa É fuçando uma o dia todo. opressão de sansarapião. Deixa ligação correndo. Quer dizer, a pessoa está trabalhando, ao mesmo tempo está jogando tênis. Quando está jogando tênis, aí está trabalhando. Quando está jantando com os amigos, está trabalhando. Agora, quando está trabalhando, aí está jantando com os amigos. Quiçá, geralmente, quem está trabalhando está transando com um avatar em algum avatel. Ora... Vou cancelar meu Facebook. Jesus amado. Agora, Entrou. eu não consigo, no meu espírito, não é essa simplicidade que eu falei, entendeu? Vou chamar o Caio, que dele. Não é. Precisaria do Castor Paio para decodificar o que eu sinto no espírito com essas coisas todas. Não, mas você falou muito bem. Porque, Não, por está exemplo, nos ausentando, gente. Ele eu não que- precisa nos matar. Não precisa. A palavra tá roubar, matar e destruir. A gente acha que isso é o quê? Nos ausentar da gente mesmo. Pode parecer muito Serviço pentecostal, completo já. mas ela Serviço completo, cara. As pessoas não têm mais paciência. Desculpa, Karine. vai... não As perde pessoas foco, não têm mais paciência de ficar umas com as outras. Ah, eu tenho. É até o egoísmo nisso. Todas as nossas piores coisas vão aparecendo. Curiosidade, invejas, comparações, Inveja virtual da fazenda do outro. ter mais Não, e galinha quando você tem que resolver seguições, porque as pessoas viram verdadeira KGBs uma atrás da outra. e quando você tem que falar alguma coisa com uma pessoa que é sério e rola alguma coisa que você não você precisa resolver, né? De comportamento, aí a pessoa vai pro computador, né? E fica no computador ou fica no coisa, fica fazendo. Porque você já virou uma válvula de escape mesmo, ó, tem que ver meu e-mail. Válvula de escape quer dizer, traduzindo, ausência total dos sentidos da verdade. Para uma realidade que é falsa e enganosa. É isso mesmo. Agora você pergunta, qual é a vantagem que tem de mandar uma carta e a coisa demorar? Qual é a vantagem que tem na demora? Olha, deixa para o Espírito Santo explicar qual é a Muita. vantagem que tem em alguma coisa ser mormente demorada. Faz um bem, às Mas vezes. vamos. É Tá todo ansiedade mundo bem, tá generalizada. todo mundo ótimo, tac, tag, tug, toque, tuque. E todo mundo tá aceitando ter a tag, tug, então eu preciso, agora é minha hora de lazer. Ai, vamos combinar aqui o jantar com fulano. Aí vai jantar com fulano, não janta, está combinando já o trabalho com o ciclano. Chega lá, já está combinando. Você nunca está. Você se Calma. ausenta e se ausenta. E tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso. Agora, na verdade, Porque quem vende cocaína, o esperto não cheira. Agora, uma coisa que aconteceu comigo no Facebook e MSN. Eu tinha os dois e todas as vezes que eu ficava muito tempo ou em um ou em outro, eu saía com uma sensação de perda de tempo tremenda. Sabe, assim, um vazio. Eu perdi meu tempo aqui nesse MSN, um monte de conversa furada, É uma não chegou a masturbação lugar nenhum. relacional. É a mesma Nossa, coisa aquele que sentem barulhinho quem chamando, vai ao site mesocrina. pornográfico se masturbar. E aí a mesma coisa no Facebook. Quando eu via, passou uma hora, eu estava no Facebook, eu desligava o Facebook com aquela sensação, poxa, uma hora, eu Nós podia estar vamos ter fazendo tanta tanto e-mail coisa. de você revoltado. Assim, interessante, sabe? Que não fosse o Facebook. Então, aí o que eu comecei a fazer? Não tenho mais MSN, Facebook, eu entro eventualmente quando tem alguma coisa específica. Eventualmente. Pronto. Agora, quem é que É nesse sabe sentido fazer que eu queria no falar. equilíbrio? A É ter esse maioria não equilíbrio, faz, buscar porque isso, porque Equilíbrio Eu- em tudo. eu vejo assim, E por por exemplo, tudo. eu escuto, vejo muita propaganda a respeito do que está sendo feito lá em São Paulo com relação ao próprio Caminho da Graça, com relação ao trabalho que está sendo feito pelo Estênio e o Diego Venâncio, acho que é Diego Venâncio,
com relação a um DVD para crianças. Então, eu recebi, é lindo. essa divulgação, isso tudo me faz ir lá e fazer essas pesquisas, porque eu não saberia onde buscar. Né? Porque eles fazem isso muito virtualmente. Não, para eles venderem os DVDs, eles fazem a propaganda no próprio Facebook, porque eles mesmos não utilizam para determinados fins, que não sejam esses. O Carlos Bragantini é um desses, que faz com um determinado fim. Não adianta você querer entrar para bater papo com ele, que ele não vai bater papo. Ele entra para postar coisas. Mas o meu também vai ter um determinado fim, o fim do túnel. Agora, uma coisa que você colocou muito bem... E, de fato, o Facebook não foi criado com a finalidade de uma finalidade boa. Ele foi criado justamente para viciar as pessoas. Tanto é que a maior parte das pessoas são viciadas. Mas é claro. Então, acho que esse é o discernimento assim, que a gente precisa ter continuamente. Para ter esse equilíbrio. Porque se a gente não tiver, uma hora você desliza, você já perdeu 2 horas do seu precioso tempo no Facebook. E às vezes você não perdeu. Tem gente que diz, mas eu ganho tempo, porque se eu tivesse que marcar essa reunião do BBB, se eu tivesse que ir lá, não sei o que lá, para fazer esse trabalho. Você sabe, eu sei. Você sabe se você realmente, por ali, você tomou a melhor decisão com esta rapidez? Com esta falta de quietude. Humanidade também, né? De contato. Pelo amor de Deus, é o que eu estou te falando. A única palavra que eu consigo é ausência. Ausência. Por mais que você esteja presente na Amsterdã, no Piauí, onde você quiser. Sabe o que eu achei engraçado, Adriana? A Marina de Amsterdã. Eu nem me chamou lá, era Caminho e Consciência que eu. Aí eu falei, quem será que é de Caminho e Consciência, né? Eu pensei, ou o Chico, ou a Marta. Aí falou, vai dormir, amanhã você tem que acordar cedo para gravar o Dribate. Para escolher sua roupa do Dribate. Eu falei, gente, o Chico não ia falar assim comigo. Só pode. A Martinha, eu fiquei. Escolher a sua roupa do Dribate. Aí eu falei, gente. Aí eu falei, quem é você? Só podia ser ela. Aí ela, sou o pastor Caio. Aí eu falei, agora. Aí ela brincou, ela se identificou e tal, porque eu não a conheço, né? Ela falou, olha, eu não adiciono ninguém que eu não conheço pessoalmente, mas como você é amiga da Adriana e do pastor Caio, eu falei, quem te disse isso? Eu falei, cuidado, viu? Porque você não sabe quem eu sou. Não vem com essa de me adicionar, não. Então eu vou te falar, Marina, que eu também não adiciono. Não, tem gente que usa desse expediente e fala assim, não, olha, a pessoa já chegou a mim com 70% de porta aberta porque ele conhece o fulano de tal. Gente, não pode. E o Kiko? É motivo. Exatamente. Saber o que você está fazendo ali. Rapaz, a gente está lado a lado aqui, ralando não sei quanto tempo, e às vezes a gente está... Eita! E não é por isso, porque era essa questão que eu estava falando, pessoas que eu tenho convívio com a Cacau, eu tenho convívio com a Dora, e eu quero usar daquilo como um veículo de alguma coisa que a gente tenha em comum, ou que a gente tenha um meio de comunicação, ou compartilhar certas coisas, eu uso isso para as pessoas que eu tenho esse convívio. Mas, paralelamente ao meu convívio carnal, de tato, de teto, de bater a testa e tudo mais, porque eu não aceito de forma nenhuma, quem me conhece sabe, essa troca, como você estava falando, né? Não, eu vou escolher esse virtual porque esse para mim não serve. Então, principalmente para você saber, Marina, que eu não é questão, não é nada pessoal, e não só a Marina, para todos os outros que eu não adiciono, não é por nenhuma questão pessoal, principalmente porque eu estou passando por essa fase de refinamento na minha vida e reavaliação em muitas áreas, e o relacional tem sido muito importante para mim. Isso tudo que a Adriana falou, até como a Cacau no começo me dá deu nervoso, eu não consigo perder muito tempo. O que eu uso de computador, e vocês sabem que é recente, e é por conta desse programa, é para ler os e-mails de pessoas sofridas, carentes, patum, bum, chum, trom. Acabou. Agora, ficar mandando para mim recadinho do não sei o que, fulaninho de não sei o que lá. Meu fim da gente, parece que eu não estou vivendo.
Mas agora eu vou ficar escrava, porque senão eu me sinto culpada de não responder a todo mundo que me escreve, porque demandam demais. Você não precisa ser conhecida para isso, você não precisa ser o Luciano Huck para quererem saber o que você está fazendo no banheiro. Ah, exatamente. Quer dizer, Euzinho querem ficar sabendo pelo que eu não amor sou de ninguém. Deus. E então é para isso, que todos saibam que não se entristeçam se você foi, porque aos poucos eu vou dar um break de Facebook e Pois que é. todo mundo saiba que Tá bom. porque eu Então, estou se reavaliando você não muita entrou, coisa. eu faço um convite a você. Não entre jamais. Preserve a sua vidinha. Preserve a sua presença. E para quem está lá, eu acho que vale, por tudo que você colocou aqui, a gente fazer um apelo, né? Para que a gente tenha esse cuidado e vá aos poucos. Se a pessoa está muito viciada no Facebook. Mas assim, Não, mas tira um isso vício. da vida, sabe? A pessoa não vai que saber não o que vai fazer falta. Não, mas não E vai a- saber o que fazer. Vai ter que aprender a viver. Aí, só por causa desse sintoma, já dá para saber onde é que o buraco tá. Vai ficar sem... a vida fica sem graça. Fica sem graça. Tirou. O que eu vou fazer de noite? Fica tudo sem graça. Parece Olha que o aqui. mundo fechou para O mim. que tem sido a resposta para mim? Ah, mas isso aí, as me pessoas questionei. podem ler como Carola. Não, Entendeu? é. Você, menina Karine, é da maior carolice, maior carinice que eu conheço. Não, vai ler um Entendeu? bom livro, vai encontrar uma amiga, vai encontrar alguém, sabe? Eu tenho feito esse exercício na minha vida. O Facebook fica me mandando assim atualizações Vai conversar, pendentes que vai você perdeu. conversar com alguém. Não perdi tete a nada. Eu tete. não perdi nada. Eu sempre busco aquilo que eu quero. Eu nunca Ô, perdi Adriana, nada, porque eu não tão volto assim, meses tão atrás para assim saber que o que se foi você passa postado. muito tempo sem entrar no Facebook, eles te mandam atualizações que você perdeu. Ai, Fulano ai, de minha tal cabeça postou que não tal. aguenta isso tudo. Então, Eu fico assim, exausta É. só de pensar. Eu fico exausta de imaginar que a pessoa às vezes perde 4, 5, 6, 7 horas por dia atrás de um negócio desse. Tem gente que fica isso sim. A gente E, fica e madrugada. muitas vezes é para pum. a São maioria só das puns. vezes. Ouvem puns, soltam puns, falam outras coisas punificadas. E aí É um pronto, se apocalipse. sente Depois assim, é se pouco sente com fazendo Deus, né? parte, se sente adicionada. Adicionada a quê? A um pum fedido. Isso é um apocalipse. É um apocalipse. Dora, você foi no ponto. Apocalipse pra Dora. Pronto. Pronto. Esse Quer dizer, é o fim da picada. o menino, esse diabo, não precisa nem mais matar, nem roubar, nem destruir. Ele já paralisou todo mundo, já ausentou todo mundo de todo mundo. E as pessoas não sabem ficar mais a sós uma com a outra. Pronto. Porque quantas vezes você vai ao restaurante, vê um casalzinho que antigamente estaria no maior bate-papo, ou então na maior porradaria vírus, mas pelo menos estavam ali em algum tipo de embate. Não, estão assim. Eu falei pra minha neta, daqui a pouco o namoro vai ser assim. Tá com vontade de beijar? Tô. Ah, então vamos beijar? Vamos. Esmaque, esmaque. Risos. Ora, peidos, né? Sinceramente, o que o diabo quer é tirar a nossa dignidade, ele está conseguindo isso, fazendo você se sentir o moderno, o atualizado, está fazendo você se sentir o rápido, o rasteiro, o capacitado. Verdade. É isso aí. Qual é o fim da picada de vocês hoje? Picada coletivo pro Facebook. O nosso programa de hoje foi o fim da picada. Acabou? Já Nossa, Temos dá? os 5 Acabou? Que coisa horrível. Já acabou. Então, pois é. Então, qual é o graças a Deus? Porque, olha, pelo amor de Deus, eu preciso de um Graças a oxigênio. Deus é que o Eu Senhor... estou oprimida com Eu esse tenho papo. graças Porque a primeiro, Deus. Eu tenho só graças de a Deus. falar, eu não vou mais falar neste assunto. E se você quiser me escrever, que coisa, você não sabe quantas coisas são feitas e boas. Meu que dinheiro vem coisa, disso. E não sei o que, não sei o que lá. Não vou mudar de ideia, porque eu vejo na pele das pessoas, o olhar vidrado das pessoas.
Eu vejo aonde isto está levando, não só você, como seu amiguinho adicionado. Ai, Graças a a Deus, régua, por favor. é que o Espírito Santo nunca nos deixa à nossa própria disposição mental. A gente que já experimentou um pouquinho da verdade, Amém. a gente vai ser sempre cutucado. Amém. Graças a Espírito. Deus. O meu graças a Deus é pelo Disque Passe. Ai, que bom. Que o que Deus tem feito na nossa vida, que tá lá trabalhando, né? Trabalhando, indo lá e atendendo. Servindo, né? Meu graças a Deus é pelo Caio, nessa empreitada, né? Amém. De estar com todo o gás, toda Meu Deus. se desgastando. Meu Deus pro do céu. Eu Evangelho. posso falar uma coisa? Madrugada, pode. Posso te interromper só porque Pode, tem tudo a ver com o claro. que você está falando? Hoje de manhã, eram 8 e pouco da manhã, eu estava me revolvendo no meu santo sepulcro da minha cama, pensando assim, daqui a pouco eu vou ter que levantar de qualquer maneira. Hoje vou. É isso mesmo. E aí, eu pensando assim, meu Deus, este homem que eu vi a hora que foi dormir, eu vi o que fez na noite passada, no dia anterior, em todos os dias anteriores, já está lá embaixo, fazendo papo de graça, 3 horas de pregação, todos os dias. E não são só as 3 horas da manhã. Não são. Eu dei tantas graças a Deus pela saúde dele, pela disposição mental dele, pelo espírito que tem agraciado ele com esta força. Porque eu vou dizer para vocês, não é mole. Não É difícil. Não é mole. Não é mole. Não é mole. Então, por favor, continue que eu estou completamente irmanada com o seu graças a Deus. Pois é, dele gastar e se desgastar, né? E a última vez que eu fui lá, e o programa acabou, e o pessoal começou a ligar. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Não, gente, vocês não vão parar, vocês não vão largar isso daí não, né? Não, a gente vai não, foi um problema técnico, deu problema, porque choveu muito, né? Foi uma noite de muita chuva. E assim, teve uma pessoa que disse pra mim assim, olha, eu não tenho acesso à internet. Eu fico a semana inteira esperando esse programa, porque eu só consigo ver esse programa, né? Então, vocês, por favor, não deixem de ter esse programa, não deixem de ter isso aí. Então, são certamente, para pessoas- essa pessoa que falou isto, que deu esse depoimento, geralmente é um pequenino, uma pessoa que realmente não pode contribuir para que esse programa fique no ar. Agora, o que as pessoas precisam entender, não essa pessoa, mas as outras que podem, é que tem muitos pequeninos que precisam do evangelho, que estão carecendo do evangelho. Que é a única forma, né? E hoje eu estava, antes de descer lá em cima, vendo um chupa-cabra que se meteu num papo de graça para falar coisa de dar ou não dar, de fazer ou não fazer, que é uma mesquinharia vírus do caramba, entendeu? E com tanta gente necessitada, né? necessitadíssima disso. Pois é. E a gente vê, assim, o tanto que esse programa, né, tem atingido muitas pessoas, assim, e a escuridão da madrugada mesmo. A gente tem muito retorno, assim, de gente que não fica no Facebook, já não aguenta mais, né? E liga e fala assim, ó, eu sei que vocês podem fazer alguma coisa. Então, é o Espírito trazendo e o Espírito indo. Então, meu graças a Deus pelo Disque Paz, pelo Caio. Amém. Graças a Deus. E o meu fim da picada era justamente esse que eu até te pedi permissão. Das pessoas que não estão se propondo a nada, né? E eu tô falando, tô sendo meio barrista aqui, eu tô falando do pessoal aqui mesmo, de Brasília. O pessoal que veio de fora, no Congresso, inclusive até o pessoal do Rio lá, pediu o dia que nós fomos na estação para ir lá ver o Disque Paz, para ir lá ver, porque eles oram de madrugada para as pessoas que estão ali, né? Então a gente lá do Rio, lá É a do Goiás, síndrome de Nazaré. entendeu? E assim, elas tiraram foto, não, tem que aparecer o Já que telefone. tá tudo com Olha, sigla, síndrome do DR. elas ficaram assim, emocionadas SDF. de estarem naquele lugar onde vidas estão sendo
resgatadas e tal mesmo. Então, Tão é mesmo, uma coisa tão mesmo, graças que a a gente Deus não por isso. dimensiona, né? Porque o amor de Deus E o não meu se fim da extingue picada é por isso. causa disso. Pessoas que não estão nem... Simplesmente não fazem nada, né? Não contribuem, tem tudo. Estão sendo... Tem um banquete e não estão fazendo isso, né? Então, meu apelo é para que a gente volte às 3, a gente consiga, em oração, voltar para essas 3 horas, ou depois ir até às 7, que era onde a gente estava pensando em ir, né? Porque é muita gente que precisa. Não, E largar... 7 não vou deixar, mas meu marido fazer. Ah, Também sim, tem mas aí a isso. gente... Não vou deixar. Então não deixa mesmo, tá Entendeu? certo. Vai salvar o mundo e vai Não, a ter gente sabendo põe outras usar, coisas- não vai faltar. Ninguém... A gente põe outras Não coisas. vai desgastar o Tá meu certo, maridinho. tá bom. Não Ele se precisa. gasta por Jesus, mas vai Tá. se gastar na sabedoria. Até assim, ó. Não, Não, é verdade, é não, isso não, mesmo. 1000 vezes. Tô falando porque ele que tinha essa proposta, me acha né? egoísta. Ai, ela não tem nada de Você missionário. é sábia. Vai. Não, Ah. porque foi... tô terminando. Porque foi ele que falou dessa A gente história, já estourou, né? né? Tá sabendo. Né? Já estou. O pessoal já Mas estourou. olha, gente, então contribua mesmo pra gente conseguir colocar isso daí. E largar dessas coisas sabe, esses trem de igrejinha, esses trem... Então o pessoal fica ali brigando entre eles, se põe, se não põe, se vai ficar na porta, se vai ficar no banheiro, se vai não sei aonde, se vai passar pano no chão, se vai... Ria para não Gente, chorarem. acorda! Tem gente Acorda e é morrendo. caçamba. Ou tem noites, Adriana, que são 3, 4 pessoas querendo se matar. E o pessoal brigando por causa do pano de chão, por causa do trem. Não, Pois é. é o fim da E picada. aí a gente não entende a guerra na Bósnia. É. Tem que entender. Então vamos. O meu, graças a Deus, vai pro Dribate. Porque eu acho que é um privilégio, tanto para a gente que está aqui, quanto para as pessoas que estão, né, assistindo, terem esse momento de poder, pelo menos para mim está sendo assim, esse crescimento, de ter esse cutucar de Deus, que ele não vem à toa, ele não também. vem porque eu estou em casa simplesmente por osmose, pensando em vocês, né? E aí vem. Não, não é assim. É porque a gente está tentando, está buscando. Tentando, E, exatamente. de qualquer forma, assim, Exposto, né? a gente está exposto, a gente está se expondo. Coisa Apesar de eu que estar não no gosto, Facebook, Coisa que eu não gosto. eu acho que Inclusive, eu não tô nem com a minha própria cara. Isso é uma máscara. aí, assim, a gente está se expondo mesmo. Todo dia, eu creio, nesse evangelho, né, a estar recebendo de Deus esse alimento, buscando, como você falou outro dia lá na nossa reunião, essa sede e essa fome de Deus, né, para as nossas vidas. E isso tem trazido benefício não só para a gente, mas para as outras pessoas que estão assistindo. Então eu queria dar muito, 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 muito graças a Deus mesmo Amém. pelo privilégio de estar aqui hoje, de poder Graças participar. a Deus. E Graças não, a Deus. fim da picada eu não Já me teve. recuso. Não me recuso, porque já... Eu quero mandar um beijinho Ok. para as irmãs Rapidamente. cajazeiras, que eu chamei com muito carinho lá do Rio, que representam a versão mais velha um pouquinho da Kelly e eu, que estavam no congresso, a Cris e a irmã dela, que agora me falhou. Shirley. É Shirley? É Shirley, né? A Cris e a Shirley. Um beijão para vocês. Pra vocês. Ai, que bonitinho. Ok, seu graças a Deus. Eu já dei. O meu graças a Deus é pelo fato de que o Espírito Santo não nos deixa entregue à nossa própria disposição mental de Facebooks e outras coisas mais. Meu graças a Deus é que o Senhor tem muita misericórdia de nós. Amém. Essa é a razão de não Amém. sermos consumidos. Como uma... assim. Agora, não vamos dar mole. Vamos ficar E esperto. o meu fim da picada vai junto com a musiquinha do final do programa. Me deixe em paz, que eu já não aguento mais. Tchau pra vocês, até o próximo programa. Beijo. Troia, Tauro,